corta, você põe em risco o próprio arcabouço fiscal. Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Hoje, com um atraso muito menorzinho, mas é porque eu estava recepcionando o nosso convidado, Wilson Lima, já estava tudo pronto, sem ziquezira hoje, tudo funcionando normalmente, sem computador desligando na hora que vai entrar no ar, sem internet sumindo e outras cositas mais. Está quase que nem essa negociação entre o Brasil e os Estados Unidos, né, sobre a tarifa. A gente vai falar um pouquinho ou muito, né, sobre a situação política brasileira, né, família Bolsonaro, o que está acontecendo, afinal de contas, essas intromissões do STF, como é que isso está repercutindo no Congresso, vai ter missão de senadores para os Estados Unidos, que na verdade é um passeio, né, para os Estados Unidos, ninguém está conseguindo falar, o próprio Haddad disse que ontem foi tentar falar com o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro lá, e o Scott falou para ele, olha, nem vou falar com você, porque essa conversa é lá na Casa Branca, amigo, não tem nada a ver comigo aqui, você se resolva por lá. E o Brasil continua esperando uma resposta, né? E reapareceu o nosso malvado favorito, nosso querido Michel Temer, reapareceu ontem num vídeo falando sobre diálogo e sobre a importância de mantermos esse canal de comunicação aberto, né? E, obviamente, vou falar também sobre temporada de resultados, possível acordo entre Estados Unidos e a União Europeia, que está para sair e que animou bastante, segurou o mercado ontem, basicamente, fez o dólar voltar ficar no menor patamar desde o dia 9 de julho, que é quando o Trump anunciou dólar contra real, né? Claro, esse par. Que é o dia que o Trump anunciou as tarifas. E vamos falar também sobre a temporada de resultados. Ontem a VEG soltou o resultado e a ação caiu 8%, né? Despencou. Vamos explicar um pouquinho disso e falar também sobre a agenda que vem por aí. Mas antes, contudo, porém, entretanto, deixa eu passar aqui rapidinho para os bons dias de hoje. Nossa querida Letícia, aí, voltou, eu não sei o que acontece aqui. Letícia Vardasca Lima, Carlos Biscário, bom dia. Wilson Júnior, que não é o nosso Wilson Lima, mas é o Wilson Júnior. Bom dia também. E a Letícia aqui dando bom dia para o nosso querido Wilson. Mas vamos lá, vamos trazer ele logo de cara, porque ele tem horário, muita coisa para fazer, um homem muitíssimo ocupado, e só quebra o meu galho aqui pela amizade que construímos nesses dias de combate conjunto lá no Antagonista, onde ele permanece, inclusive, se vocês quiserem acompanhar, o Wilson está todo dia no meio-dia em Brasília, ao vivo, lá no canal do Antagonista. Então, como diria o nosso querido Silvio Santos, vem para cá, Wilson. Olha aí, cá estamos nós. Wilson, meu cordial bom dia para vocês. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso Esquina Sucupira. Bom dia, meu caro Rodrigo Oliveira, rapaz. Mais uma vez é um prazer estar com você aqui no Esquina Sucupira, no reinado mais, digamos assim, mais vívido dessa nossa república, o único reinado dessa nossa república que não conta com os disparates de certos personagens. Mas, enfim, é isso, meu querido. Vamos que vamos para a luta. Deixa eu começar com você por uma coisa que quase não tem a ver, mas muita gente acabou ficando muito preocupada com isso, logo que saiu, etc e tal. O Hugo Mota estava saindo de férias e aí soltou aquela decisão lá de que as comissões não poderiam funcionar durante a Câmara durante o recesso parlamentar. Eu queria que você explicasse um pouco disso e me dizer se isso é comum ou não, se realmente faz alguma diferença. Rodrigo, é o seguinte, na verdade não é comum deputado, assim, essa história é tão esdrúxula, porque vamos começar do começo. Eu não vou nem começar da decisão do Hugo Mota, eu vou começar pela decisão da bancada do PL de querer trabalhar durante o recesso. Que já é diferentão, assim, né? E isso, para mim, foi a questão mais esdrúxula de todas, porque, enfim, eu gosto das minhas metáforas domésticas.
É como se você pegasse uma criança que passou o primeiro semestre todo no colégio, aí terminou o semestre letivo, a criança em casa, passa uma semana em casa, fala assim, pai, eu tô de saco cheio da minha casa e quero voltar pro colégio. Nenhuma criança vai fazer isso, né? Nenhuma criança vai suspender as férias. Então, a história ela é muito esdrúxula por si só. Mas a bancada do PL, ela precisava fazer, de fato, um movimento político para tentar dar alguma atração popular, né, em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que não funcionou, porque o Hugo Mota já cortou na rede. Falou assim, amigo, tá todo mundo de folga aqui. Fiquem em casa. Se vocês quiserem espernear, esperneiem em casa. Mas aqui dentro, não. Assim, era uma questão muito mais simbólica do que prática. Né? Ia acontecer alguma coisa? Não. E é só servir. Tecnicamente, a reabertura dos trabalhos legislativos, essa tentativa da bancada do PL de reabrir os trabalhos legislativos, ela tinha uma função muito prática, muito simbólica. Ficar lá em comissão, bradando, falando, reclamando do Alexandre de Moraes, falando mal do Supremo. Porque, além disso, além dessa fala, automaticamente esse material também seria transmitido pela TV Câmara, poderia ser exibido na Voz do Brasil, enfim. Então, tem esses aspectos que vêm no pacote e que a bancada do PL estava de olho. Mas aí o Hugo Mota já falou, não, gente, fiquem de férias, vão descansar, isso aqui é período de descanso, não vou abrir precedente para ninguém, para não ter problema. A bancada do PL, obviamente, que esperneou, não gostou nada da decisão do Hugo Mota, mas isso dá um sinal muito claro, Rodrigo, de que os caras não vão aceitar, de que o Hugo Mota vai tentar conter a bancada do PL. E para ele é uma questão de sobrevivência, porque se ele abre o precedente para o PL, o PT vem em cima. E o PT está com a faca no pescoço do Eduardo Bolsonaro. Ou seja, esse movimento aloprado de parte da bancada do PL, de novo, poderia, num futuro, numa situação ou outra, sacrificar o próprio Eduardo Bolsonaro. Então, assim, eu sinto que ali no PL, a bancada às vezes toma umas decisões muito com fígado. Não, vamos aqui e tal, mas parece que eles não conseguem pensar um pouco no médio e longo prazo. Então, sabe? E aí você tocou no cerne da questão, assim, para mim, que é o Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, como é que fica a situação do Eduardo Bolsonaro a partir de agora, né? Já vencido o prazo de como é que se fala? De afastamento dele que ele pode ter da Câmara. Da licença, né? Terminou agora dia 20 de julho. Como é que é daqui para frente? Porque o que a gente tem visto hoje, até tenho falado muito com o Alexandre, né? O Alexandre Borges, sobre isso, né? Embora ele esteja de férias, às vezes... Ele está de férias, mas não está desligado, né? O Alexandre Borges está lá, está de férias, não está desligado, né? Vive me mandando aqui figurinha de zap, assim, então... Exato. Esse nunca desliga mesmo. Mas eu estava até comentando com ele, falei, pô, tá dando até raiva do Eduardo Bolsonaro, né? Como tem sido difícil, pelo menos para mim, para entender o que diabos ele está fazendo, né? Mas, bom, a situação dele fica como a partir de agora? Ele consegue um cargo aqui em São Paulo e fica até o fim do mandato? Caçam o mandato dele? O que acontece com o Eduardo Bolsonaro? Ele que porque é muito fácil também você ficar morando nos Estados Unidos sendo financiado pelo imposto do brasileiro, né? Isso aí, pelo menos, aparentemente não tem incomodado a família Bolsonaro. E nem vai incomodar, Rodrigo. Nem vai incomodar. Porque, assim, tecnicamente, assim, de novo, eu estou falando com gente que entende de economia. Você. Assim, eu não preciso ser gênio. Fazendo aqui uma conta muito simplória, o ex-presidente Jair Bolsonaro depositou R$2 milhões na conta do Eduardo. Se ele colocar esse dinheiro numa aplicação de qualquer operadora, tem rendimento aí de 1% ao mês. 1% de 2 milhões vai resolver a vida dele? Não. Mas já dá uma graninha, assim, só de rendimento.
Dá para né? comprar o leite das crianças. Dá para comprar o leite Dá das para comprar o crianças. leitinho das crianças. E é bom lembrar que o Eduardo Bolsonaro não tem. A gente fala muito de salário, Rodrigo. E aí eu acho que eu gosto muito de fazer esse disclaimer, essa autocrítica. A gente sempre olha muito para o salário do parlamentar. Mas esses caras, eles não vivem de salário. São pouquíssimos que têm essa renda como renda principal. Essa é apenas uma das rendas, né? São poucos, só os deputados bem. Só os burros vivem só com salário de deputado, porque eles aproveitam esse salário, viram um ponto de investimento e os caras não fazem outra coisa. O Eduardo Bolsonaro, por exemplo, ele tem empresa com o pai, ele tem uma empresa de curso. Então, os brindes que eles vendem ali em nome da família, curso, não sei o quê, lá. Essa é a principal fonte de renda do Eduardo Bolsonaro, não é o salário dele da Câmara. E esse dinheiro que esse presidente mandou para ele nos Estados Unidos, ele entra como suporte. Então, assim, não será por falta de dinheiro que ele não poderia ficar lá nos Estados Unidos. Mas voltando para a questão do próprio Eduardo. É por isso que eu falo que a bancada do PL às vezes age muito mais com o fígado do que com a razão. Só outro parênteses. Ontem eu conversava com uma fonte lá no Congresso, a gente foi tomar um café e a gente falava justamente sobre isso, né? Sobre como é que essas relações do Congresso elas se dão, às vezes, por coisas muito simples. O Eduardo, há uma zona cinzenta no regimento interno sobre essa questão da falta parlamentar. Porque a Constituição, do seu artigo 55, ela fala que o mandato vai ser cassado, o mandato vai ser, eu não lembro agora o termo, mas perde o mandato o parlamentar que faltará 1/3 das sessões legislativas. O regimento interno da Câmara também fala a mesma coisa, ele ratifica o que fala o artigo 55 da Constituição. Só que essa é uma situação inédita. E por que eu falo que é inédita? Não só pelo fato de você ter um deputado nos Estados Unidos, como também estamos num período em que houve a flexibilização das votações no Congresso. Então, tecnicamente, Rodrigo, você tem por semana 3 sessões plenárias. Terça, quarta, quinta. Só que aí que vem a pedalada regimental que vários técnicos têm me alertado, que inclusive isso, né, acho que foi ontem, a colega Malu Gaspar do Globo cravou que esse prazo se expira em novembro. Mas tem gente que mentou, Wilson, não é novembro, pode ser dezembro. E se passar dezembro, ele já pula para o ano de 2026. Então, assim, por que eu estou explicando tudo isso, fazendo esse preâmbulo? Fazendo um cálculo contigo. Então, são 3 sessões legislativas por semana. O Eduardo, para perder o mandato, teria que faltar entre 40 e 44. Fazendo uma conta muito simples. Terça e quarta, ele precisa registrar presença por meio da digital. Na quinta, não, porque é votação remota. Então, assim, vê que ele já ganha ali um dia nas quintas-feiras. Então, assim, agosto, ele vai poder participar da sessão de quinta-feira. É só botar é só ele entrar no sistema do Infoleg parlamentar e ponto. Já resolve a vida dele nas quintas. Aí você fala, Wilson, mas aí, sabe? A bancada do PL tentou apresentar um projeto para mudar o regimento interno da Câmara para permitir o home office parlamentar do Eduardo Bolsonaro. Se você for colocar na conta, para ele chegar aos 40, fazendo essa continha bem simplória, você tem 2, 4, 6, 8 sessões em agosto, mais 8 das sessões em setembro, mais 8 das sessões em outubro, 8 das sessões em novembro. Né? E aí, ficaria ali na brecha, no limite para dezembro. Qual seria a articulação para salvar o Eduardo Bolsonaro, que tem gente, inclusive, falando sobre isso? Se o Hugo Mota decretar, daqui até o final do ano, 2 semanas de recesso branco, o que pode acontecer, e isso é de interesse do Centrão, isso já salva o Eduardo Bolsonaro. Porque ele pode ter 2 semanas de recesso branco, ele vai lá, registra sua presença e está tudo bem. Outra coisa, daqui ao final do ano, muita coisa pode acontecer.
Ele pode, ele pode dar o clássico golpe do atestado médico. Por que não? Ele vai lá, enfim, caiu, quebrou a perna. Né? Não estou desejando mal para o deputado, mas, enfim, nesse mundo, nesse país, tudo pode acontecer. Aliás, quebrar a perna é um desejo de felicidade e sorte, não é o que os artistas dizem quando vai. É bem isso, mas assim... Break a leg, né? Nos Estados Unidos é break a leg. Break a leg, exatamente. Então, assim, vai que ele tem algum tipo de problema, vai que ele precise, de fato, apresentar o atestado médico. Ele ainda é deputado, vai lá, apresenta e pronto. Então, assim, alternativas para que ele mantenha o mandato, elas existem, tá? Aí tem que ver o nível da cara de pau da bancada do PL do Eduardo Bolsonaro de apresentar essas alternativas. Né? Então, assim, tem jogo para ser jogado ainda, então não dá para cravar. Tira a pressão do Tarcísio de ter que arranjar um lugar para o Eduardo Bolsonaro, que nem tem sido muito amigável com o Tarcísio ultimamente, né? Então, aí a questão dos cargos pro Eduardo, essa ideia subiu no telhado. Ele tentou com o Jorginho Melo. Ontem eu conversei com integrantes do governo de Santa Catarina e eles falaram, Wilson, de fato, surgiu a ideia, mas ela não foi para frente porque haveria um desgaste pro Jorginho Melo. Essa ideia foi ventilada no governo de São Paulo também, no governo de Janeiro, Cláudio Castro, mas o Cláudio Castro foi avisado, olha, você tem investigação no STJ, meu amigo, se você entrar nessa, você pode ser incluído no inquérito do STF. E o cálculo do Tarcísio, pelo que eu apurei, também é esse, ele não quer ser incluído em uma investigação do Supremo Tribunal Federal. O Tarcísio, inclusive, ele vai ter que prestar esclarecimentos para o Alexandre de Moraes por uma informação que foi prestada por um dos advogados, né? Acho que ele, esqueci o nome do advogado Felipe Martins. Ele falou que o Tarcísio de Freitas participou das reuniões em que houve a discussão daquela minuta golpista. Então, assim, ele já tem problemas demais para administrar. Para ainda administrar uma nomeação do Eduardo Bolsonaro, que pode ser, que já é vista, tá? Ela já é vista por integrantes do Supremo como um caso semelhante ao da nomeação do Lula em 2016, quando ele foi nomeado Ministério da Casa Civil no governo Dilma, ali na boca do impeachment. Então, assim, foi aquele episódio que o Sérgio Moro solta solta o áudio, exatamente. Ele não podia ter soltado. O episódio exatamente, o episódio do Bessias. Vou te mandar deixar o termo de posse, se você precisar, use. Então, é esse episódio que está sendo comparado agora com o Eduardo Bolsonaro. Então, ninguém quer se meter nessa história. Não faz muito sentido. E assim, Rodrigo, pelo que eu apurei, essa ideia, ela partiu mais dos aliados do Eduardo Bolsonaro do que do próprio Eduardo Bolsonaro. Tá? Partiu mais ali do entorno dele do que do próprio deputado federal, licenciado, do deputado federal. Então, é por isso que eu falo que alguns movimentos que são feitos pela bancada do PL são movimentos aloprados em que eles pensam mais com o fígado do que com a razão. Porque depois que eles soltam a ideia, eles percebem que vai dar ruim, aí depois ele, essa história essa história da nomeação, da possível nomeação do Eduardo Bolsonaro caiu tão ruim lá em Santa Catarina, por exemplo, que até aliados do ex-presidente falam assim, gente, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Mas isso eu posso compartilhar porque eu vi a mensagem, não posso dizer quem, mas um deputado muito próximo do presidente, assim, troquei mensagem com ele, ficou super revoltado, ele mandou aquela mensagem em módulo de visualização temporária, e aí ele falou, ele utilizou esse termo. Não sei se eu posso falar aqui palavra de baixo escalão, mas enfim. Pode. Palavra de baixo escalão, pode falar. Ele falou com todas as letras. Jorginho cagou, né? Então, assim, eu falo, gente, tá nesse nível o negócio. Então, só para você ter uma ideia como é que as coisas funcionam, Rodrigo. Então, como eu tô te falando, eu acho que foi uma ideia que subiu no telhado e agora a bancada tem que trabalhar com o tempo. E, de novo, se eu fosse da bancada do BL, coisa que eu não sou, mas a sugestão que eu daria era muito simples. Chega no Hugo Mota, conversa, presidente, eu só preciso que o senhor
até o final do ano, me dê 2 semanas de recesso branco. Só isso. Isso Ou já até resolve? depois colocar mais uma na semana durante um tempo como online, né? E aí pronto, já resolve metade do Já problema. resolve. Pronto. Já resolve. E a Câmara já faz isso, tá, Rodrigo? Não seria uma invencionice, não. Se Exato, a isso já Câmara pega. aconteceu de ter terça-feira com online, por exemplo. Não, então, se a Câmara estabelece para salvar o mandato do Eduardo Bolsonaro, a coisa é muito mais simples do que esse cara imagina. É só pedir para o Hugo Mota. Convoca a sessão extraordinária. Prevê sessões nas segundas-feiras. Pronto. Jogou sessão de segunda-feira online, terça, quarta presencial e quinta online. Pronto, já resolveu a vida. Não tem muito, não tem o que fazer. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nenhum deputado central vai reclamar, vai estar tudo bonitinho, tudo maravilhoso, está resolvido. Agora, o Eduardo soltou um tweet outro dia, uma fala dele, falando: olha, se quiser resolver esse problema das tarifas, basta aprovar a anistia. O Congresso está com a bola. Assim, o Congresso pode resolver isso com a anistia. Como é que está essa conversa da anistia no Congresso? Tem chance disso andar? Nesse momento, nenhuma. Porque Piorou, né? Piorou depois das tarifas. piorou, porque eles esticaram tanto a corda que a coisa realmente saiu do controle. Então, sabe, Rodrigo, de novo, é agir com o fígado e não com a cabeça. É agir com o fígado e não com a cabeça. Se eles tivessem menos. Aí também tem um problema da bancada do PL, que é assim, tem uma questão da bancada do PL, que é a seguinte: eles precisam, pela sua atuação parlamentar, eles precisam o tempo todo gerar material para rede social. Só que o seguinte, amigo, tem hora que você precisa pensar o seguinte: o que vale mais? Eu ganhar 300, 400 likes, 1.000 likes, 2.000 likes naquele momento, ou pensar algo de longo prazo? Sabe? É isso que a bancada do PL não conseguiu ainda modular a sua articulação política, sabe? Que eles façam o material para rede social, façam ali nas bases, ou coisa parecida, mas preserve um pouco a figura do Hugo Mota, porque no momento que eles também enveredam para pressionar o Hugo Mota por um projeto que eles sabem que não vai sair do papel, eles complicam a vida do próprio Eduardo Bolsonaro. Então, assim, falta um pouco de traquejo para essa turma, para lidar com as coisas. E a anistia, Rodrigo, ela estava na boca do gol para sair. Tá? Aquele projeto alternativo do Davi Alcolumbre. Estava na boca do gol. Com essa história do Eduardo Bolsonaro, esquece. Pelo menos no primeiro momento, esquece. Porque agora os deputados pensam, não dá para entrar nessa história, porque aprovando uma anistia no Congresso, o Congresso atrai para si uma crise com o Supremo Tribunal Federal. E aí a coisa vai ficar muito pior. Então, eu ia tocar justamente nesse ponto, né? O STF, eu sei que você acompanha o STF. O STF agora, né, tem saído aí, circulado. Ontem começou a circular uma história de: olha, não vamos esticar mais essa corda, prendendo o Bolsonaro agora, porque primeiro tinha uma decisão completamente esdrúxula de proibir ele de dar entrevista, né? Isso é um negócio que é um disparate, né? Eu sempre lembro e o Supremo conseguiu pela primeira vez em muito tempo. Pela primeira vez, há muito tempo, eu não lembro disso, o Supremo conseguiu reações negativas dos 3 principais jornais, o Estadão, da Folha e do Globo. Então, assim, isso dá um indicativo de que dessa vez não estamos sozinhos nessa crítica. Desculpa, alinhados, até os alinhados, né, até o pessoal que faz parte criticaram. da do STF do Palácio Planalto concorda com a gente nisso, que isso não tem cabimento. Mas aí o Bolsonaro deu uma provocada logo em seguida e saiu mostrando a tornozeleira, falando em público, não é exatamente uma entrevista, não sei o quê, deixa aquela dúvida, né? Para o advogado poder ter onde trabalhar na hora que o negócio pegasse, mas o STF, aí ontem começou a circular essa história de que os ministros estão falando: olha, melhor não puxar mais essa corda, não, vamos deixar como está, porque prender o Bolsonaro agora pode ser um problema muito sério e ele deve começar, o julgamento deve terminar aí para setembro, outubro, né? E que pode acabar com a prisão domiciliar dele ou qualquer coisa desse tipo. Ele já está mesmo com tornozeleira eletrônica. Eu queria saber o que você está vendo disso, né? Como é que o STF está pesando o Trump nessa história toda, né? Porque
O que tem circulado é que é melhor não prender o Bolsonaro agora, porque se prender o Bolsonaro vai ser pior ainda para essa negociação que também não está andando sobre tarifas, e não é o problema de não poder ir para Nova York, né, que nem diz Flávio Dino, até brincou que não, a gente pode ir para Nova York, do Maranhão, né? Parece que é uma cidade horrível, é uma cidade horrível. Mas a Estátua da Liberdade, tem uma Estátua da Liberdade maranhense lá, diferente. A única coisa que tem para se fazer em Nova York é você beber cachaça na praça principal, que é uma praça que tem o tamanho do meu apartamento aqui. Então, assim. Eu não sei os doutos ministros, mas eu sei de muita gente em Brasília que gosta de beber cachaça, que vai se alegrar com essa informação. Mas vai preso, né? Acaba o programa preso. Mas me diga, como é que o STF está? O que você está sabendo? O que você pode me dizer? O que você está sabendo, nem sempre você pode me dizer, mas o que você pode me dizer sobre como é que o STF está vendo isso e como é que ele está se colocando com essa influência do Trump agora? São dois momentos, Rodrigo. Primeiro, quando o Eduardo Bolsonaro foi aos Estados Unidos e ele começou as conversas com... É bom lembrar o seguinte, gente. Não é só o Eduardo Bolsonaro. A gente coloca muita coisa na conta do do Eduardo Bolsonaro, mas tem dois personagens por trás dessa história toda que nós não podemos esquecermos. O Paulo Figueiredo, neto, né, do ex-presidente, neto ou filho, agora fugiu a memória, que é réu essa mesma ação do golpe do Jair Bolsonaro, e, por incrível que pareça, Steve Bannon. Tá? Esses dois personagens são importantes que a gente coloca na conta. Por quê? Quando o Trump assumiu, essa turma do bolsonarismo ela foi para a posse do Trump, e ali o Eduardo Bolsonaro estreitou ainda mais as suas relações com o Steve Bannon. Então, tem aí também um trabalho envolvendo o ex-estrategista do Trump na Casa Branca. Então, assim, esses dois personagens eles são importantíssimos nessa interlocução dessa turma com o governo Trump. Então, assim, feito esse disclaimer, tem volta na questão dos integrantes do Supremo. No primeiro momento, eles subestimaram, assim, acharam que a história para dormir, não ia conseguir, etc, etc, etc. Eles foram muito, até arrogantes nesse sentido, né? Aquela piada do Flávio Dino, vai visitar Nova York do Maranhão e tal. Só que agora eles perceberam que a coisa é um pouco mais complicada do que eles imaginavam. É bem mais complicado do que eles imaginavam. Justamente por isso, porque as autoridades brasileiras não estão conseguindo uma penetração na Casa Branca para discutir um assunto de tarifa. Eles perceberam, opa. E aí, Rodrigo, vem uma junção de fatos. Essa capacidade de articulação do bolsonarismo com a incapacidade de articulação do Itamaraty junto ao governo dos Estados Unidos. Que é fruto do quê? Fruto de uma oportunidade aberta pelo próprio Lula. É bom lembrar. Gente, não repara que tem um de ambulância aqui, tem um corpo de bombeiros aqui perto de casa, então de vez em quando pode ser que tenha alguma sirene aqui. Não, mudou um pouco o seu áudio, mas eu não sei o que é, não. Tá me ouvindo melhor? Eu acho que é a sirene. Talvez seja no microfone. Exatamente, enfim, o fone de ouvido aqui tem um ajuste. Enfim, então voltando. Nesse contexto, a diplomacia brasileira ficou refém do governo dos Estados Unidos. Por quê? Porque a gente não tem interlocução. O governo Lula optou por não fazer uma interlocução. E aí, meu amigo, em poder não existe vácuo. Se você deixa um vácuo, o outro vai lá e ocupa. E foi isso que o bolsonarismo fez. Já que o Lula não conseguiu uma interlocução, eu vou apresentar aqui como interlocutor na Casa Branca. E agora o Supremo percebeu isso. Percebeu que há uma falha grave do Itamaraty de interlocução, uma falha diplomática, um problema sério da diplomacia brasileira, que não tem como se resolver. Agora, isso significa que o Supremo não vai colocar o Bolsonaro na prisão? Não é isso que significa, mas os ministros estão muito conscientes de que agora é necessário esperar. Slow down. Espera, o recado já foi dado. Bolsonaro ontem já falou que, olha, não vou falar mais nada, estou impedido, não sei o quê. O que para o Bolsonaro já é o suficiente para criar ondas a favor dele.
Ele não precisa de mais nada, ele não precisa, né? Ele não precisa desobedecer ao Supremo. Só ele se colocar diuturnamente como, olha, não posso falar, não posso falar, não posso falar, já é mais do que suficiente o recado que ele dá de forma muito clara ao Supremo Tribunal Federal. Se ele não quisesse dar esse recado, ele nem aparecia em público. Até porque o Bolsonaro nunca foi um funcionário exemplar de estar lá todo santo dia batendo na porta do PL. Não, ele vai diariamente para o PL, porque ele sabe que está toda a imprensa lá e que ele faz aquele gesto para adotar a tática do cercadinho. É o cercadinho mudo dessa vez, né? Ao invés de chegar lá, parar e falar com seus apoiadores, ele vai lá e não fala. Que para ele faz um joinha. Faz um joinha, ó, gente, não posso falar, estou impedido pelo Supremo Tribunal Federal. Ponto. Vai lá, já deu o seu recado e cria esse material de rede social e deixa que os outros parlamentares falem sobre essas outras questões. Wilson, tenho mais um monte de coisa aqui para te perguntar, mas antes de você ir embora, eu queria fazer duas perguntas. Uma é sobre como se teve algum avanço nas conversas ali sobre a MP 1303, que é aquela MP que recupera uma parte do que foi perdido nas expectativas de arrecadação que você tinha com o IOF. E a outra é o seguinte: no meio desse caminho, o Flávio Bolsonaro colocou um tweet pedindo que o Trump revisse as tarifas. E logo em seguida apagou esse tweet. Eu acho que a impressão que me dá é que as pessoas deram pouca importância para isso, embora eu acho que isso tenha sido muito relevante. E a minha pergunta é a seguinte: pode ser uma estratégia, como fica para chegar dia 30, 31, agora do mês, né, faltando poucas horas para as tarifas começarem, e sair um pedido da família Bolsonaro falando: olha, a gente interviu aqui a favor do Brasil e pedimos para estender o prazo. Né? E isso até casaria com essa falta de contato que o Brasil está tendo com os norte-americanos, né? Porque a gente só tem conversa, a gente não tem nenhuma conversa chamada conversa de qualidade, né? Na diplomacia, que são as conversas de alto nível, né? Que se chamam, entre, né, presidentes, entre ministros. Você não está tendo nada disso. Você tem nada de demérito aqui aos técnicos que estão fazendo os trabalhos deles, mas tem o Joãozinho conversando com o Little John, né? E nada que vá mudar o mundo, porque tudo isso precisa passar por quem dá a canetada no fim das contas. E isso não está, pelo menos aparentemente não está acontecendo. Então a minha pergunta, para ficar mais resumida aqui, qual a chance de a família Bolsonaro tentar aparecer como a salvadora de um problema que eles mesmos criaram, né? Uma expressão até que eu cheguei a usar aqui sobre o Trump, que o Trump é um incendiário que depois é parabenizado por apagar o fogo que ele mesmo começou, né? Ele está acostumado a fazer isso, o Trump. É possível que a família... E aí, mesmo com a prisão do Bolsonaro, né? E aí sair talvez com um discurso de que a gente queria alertar o mundo sobre essa situação, etc. e tal. Existe essa possibilidade? Você já ouviu isso de alguém? Se fala nisso ou não? São vozes na minha cabeça. As tuas fontes da tua cabeça até que estão bem informadas, Rodrigo. Esse é o fato, mas assim... essa solução, e aí a gente precisa entender também, a gente precisa entender uma coisa sobre a família Bolsonaro. Eu confesso que eu até tenho vontade de fazer um curso, tipo, como entender a cabeça dos políticos, porque às vezes as coisas são muito mais simples do que a gente imagina. Eu só queria fazer um parênteses. Eu acho que você deveria virar deputado federal. Acho que você seria, inclusive, um ótimo deputado federal. E aí a gente aí você estando nesse meio é um agente infiltrado nosso, entendeu? Boa. Mas na família Bolsonaro você tem 4 cabeças com pensamentos totalmente distintos. Você tem a ala treslocada da família, que é formada pelo Eduardo e o Carluxo. O Eduardo está tão insano que hoje até um colega um parlamentar falava isso. O Eduardo está tão ávido por poder que parece que ele está mais... que ele conseguiu superar o Carlos Bolsonaro na sua capacidade de gerar crises. Assim, então, tem isso. E o Flávio Bolsonaro é um cara mais contido. Ele é um estrategista.
né? Goste ou não dele, mas ele tem uma cabeça de estratégia. Ele sabe. Nas situações, nos momentos. Desculpa, acabei recebendo uma ligação aqui rápida. Uma travada tá tudo bem? Não, deu uma travada. Não, teve uma ligação aqui, enfim, de operador oferecendo pacote de serviço de internet. Mas, enfim, então voltando. O Eduardo, ele realmente ele incorporou esse personagem e ele vai até o fim. Ele quer ir até o fim, ele não pensa no recuo. O Flávio, ele já pensa, não, acho que é momento de recuar, dar um passo para trás, já demos nosso recado. Só que, de novo, né? E essa estratégia do Flávio, ao meu ver, seria mais inteligente. Porque dava o recado, mostrava para você fazer aquela pressão. O que pode acontecer nesse momento? Eu acho que é um xadrez para a gente observar, Rodrigo. Se o Trump decretar o tarifaço, você já tem uma questão muito, muito delicada para resolver. Assim, isso só vai colocar mais gasolina nesse incêndio e, no final das contas, vai dar o seguinte recado para o Supremo. Olha, vamos colocar o Jair Bolsonaro em cana mesmo. O que ele vai fazer? Aumentar o tarifaço? Vai piorar o que já é ruim? Então, assim, a família Bolsonaro, se ela não agir de um jeito republicano, ela corre o risco de perder o único truque que tem. Porque aí o Bolsonaro vai para a cadeia e aí, quanto mais essa situação ela se prorroga, maior será o ímpeto de condenação dos ministros. Hoje, se o Bolsonaro, de novo, Rodrigo, passe para trás, se a família Bolsonaro tivesse mantido aquela postura mais, né, condescendente da época dos interrogatórios, o Bolsonaro poderia sair do Supremo com uma condenação de 13, 14 anos, no máximo, estourando 15. Hoje, falam que o mínimo é 20, 22. Isso por conta do Fux. Que o Fux deve jogar uma dosimetria lá embaixo para poder você ter uma equiparação no Supremo. No Supremo, quando tem essa disputa quando tem uma diferença de visões sobre dosimetria, você pega um voto médio, né? Você pega a pena mais alta, a pena mais baixa, soma as duas e divide por 2. Né? E olha lá, tá? E olha lá. Porque pode ter ministro que defenda, não, esquece voto médio, vão ser 4 votos a 1, então fixe pela maioria, esquece voto médio. Isso aí, inclusive, é algo que a gente vai ter que observar muito bem quando o julgamento começar ali no início de setembro. Ele deve ter aí umas 10 sessões, então eu acho que é um julgamento que vai terminar rápido. Vai ser 2 semanas, não vai ter muita margem. E sobre a medida provisória, Rodrigo, não esqueci dela não, ela foi prorrogada, né, até outubro. Então, assim, agora ela perderia a validade agora já na próxima semana. Então, assim, agora até outubro você vai ter mais um tempinho aí para negociar essa medida provisória. Tem clima no Congresso para isso? Assim, o Congresso está menos incomodado com o governo? Não é que está menos incomodado, mas nesse momento, uma coisa de cada vez, né, Rodrigo? Nesse momento, o que os deputados estão trabalhando agora é para tentar evitar um tarifaço do Trump. Resolvida essa questão do tarifaço, aí a gente consegue voltar de novo para essas questões internas. Então, de novo, foi outro erro da família Bolsonaro. Quando eles apostaram nesse all-in diplomático, você deu uma margem para o governo Lula conseguir pelo menos ganhar um respiro nessa briga do IOF. No do IOF, inclusive, eu acho que facilitou você tomar a decisão em prol do governo, que todo mundo já esperava de qualquer maneira, porque a pauta sumiu, né? Sim. Nem se fala mais nisso, isso já foi absorvido porque veio essa história do Trump. Bom, meu querido Wilson, vou liberar você, que eu prometi liberar você 15 minutos atrás. São só 15 minutos. Não, fica tranquilo. Minha produção doméstica aqui já tá. Opa! Vambora! Vai lá. Um abraço. Valeu, querido. Obrigado. Abraço. Nada, querido. Tchau.
Até mais. Tchau, tchau. Muito bem, pessoal. Esse aí foi o nosso querido Wilson Lima. Eu ia mostrar um videozinho para ele sobre uma viagem que vai ter, uma excursão que vai ter dos senadores para os Estados Unidos, porque, obviamente, só pode ser um passeio, mas, óbvio, ninguém ia deixar passar assim. Então, o líder do governo aqui manda um recado para vocês aí que gostam tanto, se tem tanto político favorito por aí, né? Olha essa aqui, ó. Manja essa conversa aqui. Cadê? Estados Unidos. O que nós, senadores, vamos fazer lá? Estamos seguindo para os Estados Unidos 8 senadores, eu incluído, para uma missão que é um gesto na política de dizer que o Brasil está disposto a defender seus interesses, defender nossa soberania, mas nós queremos dialogar, até porque... Eu vou até fazer quase um react aqui, né, sobre isso, porque o que nós vamos fazer? Nada, não vamos fazer nada, vamos fazer um gesto. Faz o gesto daqui, amiga, economiza 8 passagens, não sei quantas diárias e tudo mais, né? O dólar não disparou, ótimo, mas também não está baratinho, né? Tem uma carta entregue ao governo americano desde 16 de maio, que até agora não foi respondida. Espero que a gente tenha sucesso, porque não nos interessa ter uma briga numa amizade, num comércio de 206 anos que nós temos com os americanos. Lembrando que nós somos deficitários. Nesse comércio, Brasil e Estados Unidos, nós perdemos 7 bilhões de dólares por ano. Quer dizer, a gente compra mais do que vende para lá. Vamos nessa, defender o Brasil e os nossos empregos e empresários. E aí? Vamos nessa? Vamos nessa com Jacques Wagner, senador Jacques Wagner, mais 7 ou 8 senadores aí para falar disso. Eu ia colocar o vídeo do Temer falando, vou deixar isso para um outro dia, mas o Temer dizendo aí que a gente precisa, como é que se fala? Nós precisamos adotar o diálogo, não é a hora eu vou ter que colocar esse vídeo, porque eu acho que é um vídeo que vale a pena vocês assistirem. O Temer sempre muito ponderado, né? Um político à moda antiga, no sentido de entender como que política deveria ser feita. Eu tendo a concordar aí com o nosso querido Michel Temer. Está aí. Ao longo do tempo, sempre pregamos a pacificação do país. Em momentos em que nada parece estar favorável, em que tudo parece se distanciar de uma solução, de estarmos debaixo de uma tempestade, é hora de procurar abrigo no porto seguro do diálogo. Na turbulência, mais do que nunca, é que devemos buscar entendimento, construir consensos, buscar convergências, buscar união, respirar respeito. É isso que mantém a democracia viva e um país soberano. E tudo isso deve começar dentro de casa, para depois atravessar fronteiras. Digo isso profundamente entristecido com a taxação despropositada imposta aos nossos produtos e pela lamentável eliminação de vistos dos ministros da Suprema Corte, o que é injustificável e inadmissível. São inadequações que não se resolvem, contudo, com bravatas, com ameaças, com retruques, com agressões. Resolve-se pelo diálogo que se faz entre nações, especialmente nações parceiras. E o diálogo se faz pelos mais variados meios, pela diplomacia tradicional, pelo contato dos legislativos e, naturalmente, pela interlocução entre os chefes dos respectivos governos. É difícil? No caso, pode ser, mas não pode deixar de ser tentado. Vivemos um momento em que a ação responsável e a experiência não podem ser esquecidas, devem ser praticadas. Em momentos sombrios, sejamos sóbrios. O bom senso e o cálculo estratégico devem prevalecer sem jamais partir para um confronto que transforma a situação em uma espécie de briga de rua, de brasileiros contra brasileiros, de país contra país. Devemos agir e reagir como uma nação livre e soberana que somos, sem excessos de ambas as partes e sempre rigorosamente guiados pelos tratados internacionais e pela nossa Constituição.
É o meu desejo. Obrigado e um mundo melhor para todos. Foi quase uma mensagem de Natal, né? Não sei se vocês notam, então, faltou umas luzinhas, um Papai Noel ali do lado, mas está aí, o Michel Temer defendendo o diálogo, que é o que tem defendido aí a maior parte dos setores da sociedade. Só para terminar e entrar aqui na parte mais econômica, o Haddad ontem falou sobre a história, ele disse que o plano está pronto, mas ele não sabe qual é. Ele vai avaliar hoje, que os técnicos vão mostrar para ele quais são as alternativas possíveis para o governo, caso as tarifas comecem a valer a partir do dia 1º de agosto. E está no mapa aquela história de um crédito subsidiado para os setores mais afetados. E algum repórter perguntou, mas o Tarcísio já fez isso, ministro? O que o senhor acha? E diz o nosso querido Haddad, é bom saber que os governadores estão mobilizados e percebendo finalmente que é um problema do Estado brasileiro. É bom notar que eles estão mudando de posição, deixando de celebrar uma agressão estrangeira ao Brasil. Deixando de celebrar uma agressão estrangeira ao Brasil. Isso é importante, caírem na real e abandonarem o movimento inicial que fizeram de apoio ao tarifaço contra o Brasil. Já estamos em ritmo de campanha. O ministro Fernando Haddad não ia deixar passar essa barato porque o nosso querido Tarcísio de Freitas errou, né? Errou na hora que saiu defendendo a história de que valia a pena você ter, não falou isso com todas as palavras, mas ficou essa ideia de que valeria a pena você sacrificar o país em prol do Bolsonaro, né? Que ficou chato, depois voltou atrás, soltou aí uma linha de crédito de 200 milhões de reais, mas é o que o Haddad falou, 200 milhões de reais nem começa a fazer cócega em função do tamanho desse problema, que é de 40 bi de dólares, né? Então, é bastante coisa. Mas vamos lá para a nossa pauta mais econômica mesmo. O Trump continua batendo forte no nosso querido Jerome Powell. Ontem falou que está tudo errado, que o juro devia estar em 1% e não 4,25%. E vai encontrar o Powell amanhã, né? Mas como eu já vi alguns dos adversários políticos do Trump falando, ele sempre aparentemente, quando você está frente a frente com ele, fora dos holofotes, ele sempre é um cara simpático, né? Então o Powell deve ouvir simpatia, mas o importante nisso tudo aqui é que nós brasileiros não devemos nos emocionar muito com essa conversa toda do Trump, que diz que vai tirar o Powell, que não sei o quê, e etc e tal. Ontem mesmo o Scott Bessent, secretário do Tesouro, chegou a dizer o seguinte, que ele tem reuniões semanais com o Powell e que acha que os cortes vão ser feitos, aí pelo menos 2 cortes até o fim do ano na taxa de juros, na taxa básica de juros norte-americana. E isso me lembrou, eu não sei se vocês esqueceram disso, mas o Haddad falava a mesma coisa sobre o Roberto Campos Neto. Não, temos uma relação muito cordial, nós nos encontramos toda semana para um café da manhã, deve fazer parte da agenda do banqueiro central encontrar um ministro da Economia, o ministro da Fazenda, para poder debater, né? E o roteiro que está sendo seguido lá nos Estados Unidos é exatamente o mesmo que foi levado a cabo aqui pelo nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Haddad e Roberto Campos Neto, né? Então, não há de se esperar que o Powell saia de lá antes, ou que é óbvio que alguma pressão você acaba causando, né? Talvez a gente, lá naquele CME, na Bolsa de Chicago, as expectativas são de 60% de um corte de 0,25 já em setembro, não na semana que vem, na reunião da semana que vem, mas pode ser que realmente pare de adiar esse corte e a gente tem um primeiro corte em setembro, apesar de falas um pouco mais conservadoras do Powell antes de entrar aí no período de silêncio, né? Bom, ontem aqui no Brasil, a história, né, a ideia o Trump chegou a falar isso, a ideia de que a gente está próximo a fazer que os Estados Unidos estão próximos de um acordo com a União Europeia que baixaria as tarifas lá de 27,5%, que é a ameaça americana, para 15%, animar as bolsas, não só aqui, como lá nos Estados Unidos e na Europa, obviamente,
mas aqui acabou ajudando também a dar esperança para o brasileiro, né? O brasileiro é um povo esperançoso. E aí o dólar acabou chegando aí no menor nível desde o anúncio das tarifas. Eu vou mostrar para vocês aqui um gráfico do dólar rapidinho que eu deixei pronto aqui para vocês. Cadê ele? Onde estamos? Aqui, ó. Cadê? Agora sim. Tá aqui, ó. Esse é o dólar. Vocês conseguem ver aí o meu mouse, né? Tem até um bonitinho aqui, ó. Esse aqui é o dia 9. Então o dólar saiu aqui de 5,45, subiu para 5,58. 2,39% de aumento nesse dia 9 aqui, que é o dia do anúncio. E aí agora em 5,52, um menor patamar desde o anúncio. Ainda não voltou para os níveis pré-anúncio de tarifa, mas essa ideia de que depois de todos os acordos que foram fechados, a União Europeia quase fechando acordo, deu aquela sensação para o mercado de que a fila está andando e em algum momento vai chegar a nossa vez. Apesar de o Trump ter falado que para nações que não são amigas, as tarifas ficarão entre 15% e 50%. Né? Recado claro para o Brasil. Bom, só para a gente ir para o encerramento aqui já, a VEG divulgou o balanço do segundo trimestre desse ano. Os números vieram abaixo do esperado pelos analistas, né? Tanto lucro quanto EBITDA, quanto receita. A VEG explicou que, na verdade, tem a ver com uma queda, né, nos projetos grandes de geração eólica, né? Vocês sabem que a VEG produz muito equipamento elétrico, principalmente aí para geração, transmissão e distribuição, né, que são grandes projetos eólicos, embora energia solar ainda tenha sido muito bom, tenha crescido bem, e tem a ver com o mercado interno e não com o externo. O externo continua crescendo bem, mas o mercado interno teve essa queda na quantidade de projetos grandes de geração de energia eólica, o que acabou prejudicando um pouco a receita. E, apesar de tudo, os analistas continuam indicando as ações da VEG como uma empresa sólida, etc. e tal, mas que está passando por um momento mais complicado e que deve demorar um pouco mais para sair. Ontem, as ações da VEG foram a maior queda dentro do Ibovespa, 8,01% de queda no dia. Hoje, pela manhã, o CEO da empresa tem conferência com os analistas e deve tentar abrandar um pouco esse sentimento ruim que ficou no mercado ontem. Beleza? E, né, na agenda de resultados, a gente tem hoje a divulgação dos resultados do balanço do segundo trimestre da Multiplan, que eu já falei para vocês, para mim, considerada aí um Itaú dos shoppings, né? O Itaú como o banco mais sólido aí da Bolsa Brasileira. Eu acho que a Multiplan é o top pick do setor aí de shopping centers. Beleza? Eu vou ficando por aqui, só passar aqui rapidinho para a gente dar uma olhada em como estão os juros futuros nesse momento. Juros não. Cadê? Por que não aparece? O que está acontecendo aqui? Um momento, por favor. Vamos ver se funciona aqui agora. Agora sim. Estou aqui de volta. Vamos lá. O dólar ontem 0,79 de queda, 5,51, como a gente já falou. O ouro caindo um pouquinho, 3.300. Minério de ferro e petróleo em alta, que pode ajudar aí o Ibovespa com Vale e Petrobras. O Ibovespa que fechou ontem em alta de 0,99 a 135.368 pontos. As principais casas ainda apontam o Ibovespa com objetivo aí de 150 mil pontos até o fim do ano. Nasdaq Futura em alta de 0,3 nesse momento e S&P 500 praticamente estável com alta de 0,07. Ontem saiu o resultado de Alphabet. O mercado gostou, no pré-mercado as ações da Alphabet já subiam aí mais ou menos 2%, então a gente deve esperar um bom dia hoje para as Big Techs, né, que continuam aí soltando resultados pelo resto da semana. Bom, eu vou ficando por aqui, um abraço a todos, bons negócios,
nesta quinta-feira e a gente volta amanhã com o nosso podcast Acorda Sucupira, mais ou menos entre 8 e 8 e meia da manhã, e também com a nossa newsletter, que é a última sexta-feira do mês de julho. Então, a nossa newsletter do vaticinário de Sucupira, com algumas das nossas previsões mais treslocadas para os próximos dias, semanas, meses, anos, quem sabe décadas, séculos e milênios. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. A gente se vê amanhã, se tudo der certo. Até lá. Força Sucupira!